E agora começando mais um episódio do Talk Show, o primeiro talk show de astrologia do Brasil, e hoje nós vamos receber um convidado mega especial. Mas antes, passa esse vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Compartilhe, comentem, vai lá e nos sigam nas redes sociais. Um recorde que entra para a história. Ricardo Muri alcançou a impressionante marca de 12 mil mapas astrais realizados, consolidando-se como um dos maiores astrólogos do mundo. Um feito que une ciência, espiritualidade e dedicação, além das previsões certeiras para celebridades como Luan Santana, Jade Magalhães, Loren Prota e até a Anitta. Ricardo também criou a Vivência Astrológica, um retiro exclusivo na Casa Astro Muri, localizada em Campos do Jordão, cidade mística e repleta de energia especial. Mas não é só o trabalho que encanta. Ricardo vive cercado por tudo que ama. Sua mansão acolhedora, cavalos premiados e cães que são verdadeiros companheiros, refletindo o equilíbrio entre espiritualidade e vida pessoal. Com o sonho de alcançar 20 mil atendimentos, Ricardo Muri não para. Ele vive seu propósito com paixão, provando que a astrologia é ciência, conexão e, acima de tudo, transformação. E hoje, para você que adora acrobacia, que gosta de carro, de fazer umas coisas bem diferentes, eu vou receber uma pessoa que está no Guinness Book. Já participou de várias apresentações pelo Brasil, desde a época que a televisão era preta e branca. Inclusive, eu soube agora. Vem pra cá, Carlos Cunha. Eita, irmãozinho! Quando eu vejo seus vídeos nessa alegria toda, rapaz, eu vou te falar, mas, porra, é uma honra estar aqui te recebendo. Eu sei que você tem uma história linda aí pela televisão, um trabalho maravilhoso. Que você, enfim, agora vamos sentar aqui pra gente conversar, que eu quero que as pessoas te conheçam um pouco melhor, essa pessoa incrível que você é, viu? Muito obrigado. E muito feliz de você estar aqui. E o contato com ele é sempre assim, ô irmãozinho, irmãozinho, ô brother, né? Então dá essa alegria agora te conhecer e tá Irmão, aqui e junto agora conta contigo. pra gente assim, né? Como é que surgiu essa paixão pelos carros e por você fazer essas acrobacias? Como é que foi esse seu primeiro momento que você viu? Porque não é fácil, né? Uma coisa é você pegar uma bicicleta, às vezes um skate, sei lá, e de repente você pega um carro ali motorizado, 4 rodas, 1 tonelada, ou mais de 1 tonelada. Você fez até com um caminhão também, né? Fiz Sei caminhão. Não sei nem quantas toneladas tem um caminhão. Como é que surgiu assim esse amor e esse talento que você tem? Isso veio de criança, né? A primeira vez que eu dirigi foi um Chevrolet 54, aqueles pretão, sabe, bicudão. E parecia um monstro, né? Pesava 2,5 toneladas. Metal era mesmo, aquele ferro. A partida era no pé, você precisava num pedalzinho e dava a partida, né? Uhum. E chave, você não usava chave, né, para ligar o carro. E aí um tio meu num churrasco lá numa chácara largou o carro e todo mundo bebeu e foi dormir, né? Falei, vou dar uma pilotada nesse carro. Foi a primeira vez que eu guiei, saí, dei partida, andei a chácara toda, fiz tudo que tinha que fazer, troquei de marcha, sem embreagem. Ninguém te ensinou pra isso? Não, foi muito natural, foi a primeira vez e daí não parou mais, né? Aí eu tinha que estar perto dos carros, aí o que eu fui? Fui trabalhar aqui em São Paulo já, isso foi no interior, né? Você é de onde? Você... Novo Horizonte. Gente, ele tem um astral que vocês não têm noção. Eu fico acompanhando você nas redes sociais, você tem muito vídeo lá no TikTok. Cara, eu acho incrível essa energia que você tem, cara. E aí acabou, né? O meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe, coitada, quebrou, ficou sem nada. A família da minha mãe estava em São Paulo e a gente veio todo mundo para São Paulo. Caímos aqui de paraquedas em São Paulo, de Novo Horizonte para São Paulo. E aí, vida dura, cara, foi uma infância difícil, e aí, para ficar perto dos carros, eu fui trabalhar num lava-rápido, lavador de carro, porque eu tinha que estar em contato. Foi a mesma história, cheguei lá, os Impalão, sabe, tinha uns 5, 6 Impala, perto, na região de São Caetano, ali no sul, perto do lava-rápido, e os caras traziam de sábado os Impalas para lavar. Falei, oba. E eles sofriam para passar o Impala, para jogar água por baixo, para lavar motor, e acabavam deixando o carro morrer. E aí eu falei pro dono do Lava Rápido, escuta, eu vou passar o carro aí, não vai acontecer nada. Pode
lavar o motor, eu vou parar o carro aí. Mas como? O carro é automático. Eu falei, deixa comigo. Mas, rapaz, você não tem nem tamanho para dirigir. Vai passar o quê? Eu falei, tá, posso tentar, deixa eu mostrar para você que eu sei fazer. Tá bom, então vai. Aí, pé esquerdo na embreagem, no freio, né? Porque não tem embreagem, carro automático, pé esquerdo no freio, acelerador, fui freando, e acelerando, passei o carro falou, mas nunca tínhamos pensado nisso, cara. A gente não sabia como é que, porque se acelera, o carro vai embora, né? Aí, meu amigo, virei manobrista oficial. Aumentou o salário. E assim eu estava perto do carro, né? E aí, tanto é que eu virei empreendedor, meu primeiro negócio foi um lava-rápido. Fiquei sócio de um lava-rápido Aqui em São com Paulo? 16 anos de idade em Santa Amaro. Olha isso, cara. Fiquei sócio, que aí eu vim para a região de Interlagos para ficar perto dos carros que eu queria pilotar, que eu queria ser piloto de corrida e tal. Aí acabei com 16 anos já tendo um lava-rápido. Foi meu primeiro negócio, cara. Aí nasceu o Carlos Cunha, piloto e empreendedor também. E depois eu tive vários negócios, né? Eu tive até agência de propaganda, para você ter uma ideia, Olha isso, em São Paulo. Uma produtora de vídeo. Beba, o Catito que vai gostar disso. O Catito, ele já tem essa produtora, já tem anos já. Ó. Catito já tá, ele é desde 1942, Aham. aí ele tava ali ajudando. Mas ele já trabalha já com esse negócio, já tem o quê? Uns 30 anos já, mais ou menos, né, Catito? Meu Hã? amigo. Ah, E daí, brother, foi assim que começou tudo. Aí eu vim, o Jean e Suni vieram para o Brasil, 2 franceses, andaram em 2 rodas, foi aquela loucura. Eu era menino ainda, tinha 12, 13 anos. Eu falei, oba, agora eu não quero ir mais para carro de corrida, eu quero ir para esse negócio de andar em 2 rodas. E aí começou o negócio, né, despertar, e aí... E aí no início você pegava o paralelepípedo, pegava uma pontinha, dá para dar uma subida, ou você como é que faz? Não, Tentava dar um tranco e o carro subia? a gente tinha muita ideia. O primeiro a andar foi o Euclides Pinheiro, né? Que ele era piloto de carro de corrida e piloto de avião. Então era um cara mais maduro e foi o primeiro a andar. Aí teve o Esteves também, que tem uns 10 anos a mais que eu, e eu. E aí a gente começou, e aí pintou. Aquela loucura naquela época, você imagina o que era um carro andando em 2 rodas, né? E os cavalos de pau, aquela coisa e tal. Aí eu entrei no negócio, eu fui, profissionalmente foi pela Chrysler, junto com o Esteves em 72. Você foi patrocinado pela Chrysler? Chrysler em 72. A Chrysler que é do grupo... É a Dodge. Da Dodge, né? É. Eu marquei isso aí, é super legal, né? Eu falo que advogado tem que ter gravata, né? Aham. E o cara, quando fecha a gravata, ele se transforma. Exato. Eu me lembro direitinho, primeira vez que eu botei um macacão que tinha o logotipo da Chrysler aqui, né? Que eu falei, pô, agora eu sou profissional. Agora eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico com esse negócio. E eu fechei o macacão, foi muito legal, que veio o barulho do zíper, aí eu fechei o velcro. Aí você falou, é agora. Eu falei, agora eu sou piloto. Nunca mais eu parei de fazer isso na vida. Todas as vezes que eu coloquei o macacão, eu penso, falo, agora não é mais o Carlos Cunha homem, agora é o Carlos Cunha super-homem, piloto. Né? Isso virou uma regra que eu procuro em palestras, tudo que eu falo, para que você faça isso da sua profissão, né? Seja qual for. Quando você colocar o uniforme, você tem que se transformar e ser melhor que os outros. É muito interessante você falou, por exemplo, eu tenho a natureza, né? Que eu amo meus animais, amo andar a cavalo, desde os meus 5 anos de idade. E aí hoje em dia o pessoal olha, né, meu Instagram, Astro Muri, aí vê minha casa, né? Vê aqui o programa Talk Show, vê um de Blazer. E eu falo para as pessoas, eu falo, cara, é impressionante, mas quando eu tô no programa, ou quando eu tô trabalhando na astrologia, tô nas minhas imersões, ali é como se eu falo, cara, agora eu tenho esse papel. Transforma ela. E aí assim, aí eu falo que agora deixa comigo. É. Então, assim, é impressionante, eu acho que quando a gente, parece que a gente embute isso dentro da nossa essência, né, cara? É um amor que a gente tem. Muito interessante isso aí, cara. E isso, a gente passar isso para hoje com a internet, a gente atinge tantas pessoas, né? Que às vezes o cara tá desanimado com a profissão dele, cara. Incorpora isso, né? Você aí que está desanimado, você que, não estou acreditando no meu potencial, incorpora isso. Quando você chegar no teu trabalho, seja no computador, quando você sentar ali e falar, agora
eu sou o melhor técnico de computação, eu sou engenheiro desse negócio, eu sou o melhor nesse negócio e dá o melhor seu, que realmente você vai ser sucesso, pode ter certeza. Exatamente. Né? E eu acho que o amor também, né? Porque quando você colocava aquele macacão, também tinha aquele sentimento de falar, cara, total. ali... Até hoje é assim, eu tô com 70 anos. Não parece. Né? É um rapaz, gente. Isso aqui parece uns 52, Sim. 50. É o irmãozinho bonzinho. Depois um cafezinho, hein? Irmãozinho bonzinho. Mas... 71 já, estou na casa de 71, sou de 54, né? Então já entrei lá no 71. Mas, até hoje é desse jeito, quando eu vou, né? Então, eu gosto muito de falar para as pessoas sobre isso em palestras, né? Você tem que ser o melhor naquilo que faz. É para todo mundo? Não é, né? Como o caso de ficar rico. Eu já fiquei bem rico já. Agora não tem mais nada, porque eu não quero mais nada. Entendeu? Agora eu estou trabalhando numa outra área que é ajudar o próximo. Eu só quero ajudar as pessoas até. Eu estou desprendido de qualquer coisa material. Mas tem hoje coaches aí, muita gente falando que todo mundo tem que ficar rico. E se todo mundo ficar rico, e como é que faz então o mundo? Como é que vai ser o mundo só de rico? Não tem jeito, né? Para ser rico, tem que cara, ter um equilíbrio, né? Não, é muito fácil o coach falar isso. Não é assim para ficar rico. Para ficar rico, tem determinadas pessoas que vão conseguir. Agora, aquele que não consegue ficar rico não quer dizer que ele não é feliz também. Entendeu? Porque eu conheço tanta gente pobre e super feliz. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse mito de que só... sabe? É muita... Isso é uma das coisas que eu mais amo fazer, porque assim, eu desenvolvo um projeto dentro da minha casa chamado Imersão Astrológica, que vai completar 3 anos. Sei. Eu já estudo astrologia há mais de 25 anos. Há 2 anos atrás eu bati o recorde mundial. Eu sou o astrólogo que mais fez mapa no planeta. Certo. Até um brasileiro. E aí eu tô abrindo de lá para cá, né? E quando às vezes as pessoas me procuram, como eu faço mapa de às vezes alguns famosos, alguns artistas, aí a pessoa fala, Ricardinho, eu quero ficar rico também, Ricardinho, eu quero ficar famoso também. E aí eu sempre falo o seguinte, eu vou fazer o melhor que você pode ser. É que você pode ser. Entendeu? Então assim, e não significa que às vezes o seu destino é ser famoso, porque ser famoso tem um peso. Tem um peso. Ser rico tem um peso. Conta alta pagar. Porque às vezes a pessoa acha que assim, eu quero ter uma fortuna de 100 milhões, de 1 bilhão. Mas a pessoa não pensa só no bônus. Só na coisa assim, eu vou ter um carro, vou ter uma casa. Mas a pessoa não vê o tamanho da responsabilidade que é e fora as outras coisas que a pessoa precisa se defender para aquilo dali. É igual a fama. A fama, se a pessoa não estiver pronta, quantas pessoas que se atrapalham todo aquilo dali? Então, assim, às vezes o ser humano, se eles entendessem que a essência, a natureza de cada um é o que é mais incrível, sabe? O indiano, ele tem muito essa consciência muito clara dentro dele. O indiano, ele não tem muito essa coisa do ego como ocidental, como outras pessoas têm. Não, eu quero ser porque todo mundo está sendo. Não, o indiano, ele olha aquilo, ele entende, porque eles, inclusive, eles levam esse lado espiritual deles maior, assim, na verdade, já é uma coisa... histórica, já é uma coisa que vem de infância para eles. Então, quando ele chega numa idade que ele já sabe o papel deles mais ou menos na sociedade, eles respeitam mais isso. Então, eles falam, nessa vida eu vim para desenvolver isso daqui, está excelente. Então, assim, o ser humano, quantas vezes eu vejo, por exemplo, pessoas procurando o caminho, se perdendo por esse caminho, e chega uma hora, quer dizer, quantas pessoas que você já ouviu falar que às vezes a pessoa fica rica, fica famosa e se suicida? Ou então... Nossa. Então, assim, quer dizer, a fama, o dinheiro, é tudo, não é? Não é. Mas hoje está muito em cima disso. Estão batendo muito. Coach, porque o coach quer vender o curso, né? Ele vende o curso, fala que você vai... Eu tenho batido bastante em cima disso. Não é bem assim muito legal, a história, cara, muito sabe? legal essa não é bem assim. Eu vim da pobreza, minha mãe ficou sozinha, como eu contei. Fiquei rico, cheguei a ter capital de 100 milhões de reais. Teve uma época que eu tinha 8 empresas. Eu vendia mais de 600 carros por mês. Eu corria de Stock Car e fazia o show. Você já foi piloto da Stock Car? Eu entrei na Stock Car por uma história, que se quiser eu conto aqui. Acho que eu quero contar. Para levantar. Poxa. Eu entrei... Bom, minha vida é cheia de mortes, né? Eu morri mais de 7 vezes mesmo em acidentes. Olha que você tá... dizem que o gato só tem 7 vidas. Eu passei. Não, fala o seguinte, fala que você morreu só 5. Você ainda tem mais uma vida aí. Eu já tô no lucro, eu acho que já chega...
eu tô Só essa contando. alegria sua, essa felicidade É. sua, isso aí já é Eu tô um grande contando presente. isso assim devagar, né, Ah. no Instagram aí para o pessoal, né, como é que foram esses acontecimentos. E teve de acidente de carro, né? Teve no próprio Stock Car um capotamento que eu sim. Esse do Stock Car foi num treino. Eu já tinha uma deficiência por causa de um acidente que tantos com carro, mas o pior acidente na minha vida que me deixou sequelas e que eu realmente saí do Einstein de cadeira de rodas, não andava. E o meu pescoço não parava, ele ficava assim. Eu só ficava caído para um lado, caído para o outro. Eu estava no auge da minha vida de carreira, ganhando dinheiro, fama, bonitão, cheio de vida, cheio de tudo, cabelão comprido, cheio de cabelo, que agora já está caindo tudo. Já tem cabelo Tá uma ainda aí, gente. maravilha. Eu tô aqui pertinho do homem, tem cabelo ainda. E esse acidente é incrível, como é que ele parou minha carreira? Eu estava fazendo show no Nordeste, fiz 28 shows, sabe? Quando aqueles caras igual o povo sertanejo, artista, essas coisas. O meu negócio era uma caravana com várias carretas que a gente tinha, levava os carros, chegava lá, montava um telão e descia os carros e a gente fazia um show ali em praça pública, era aquela multidão e tal. A gente fez 28 seguidos no Nordeste. Terminamos a turnê em Belém, né? E eu normalmente terminava uma turnê dessa, eu vim embora, né? Eu vim com um voo com escala em Goiânia, depois São Paulo, Guarulhos. Eu normalmente descia em Guarulhos e eu tinha uma casa no Saco da Ribeira, em Ubatuba, que é um lugar que eu gosto muito. E eu tinha barco e naquela época eu fazia manobras de correr de jet ski, aqueles jet ski pequenininhos, sabe? Os Aquele Kawasaki de ficar em pezinho 440, ali. de pé. Era um desse tamanhico assim, um bem pequenininho mesmo, que era difícil para ficar em cima dele. Então eu ia para lá, curtia, brincava com jet ski, andava de barco, fazia não sei o quê. Tinha uma trilha legal lá que tinha 900 degraus para você descer de escada e subir. Então era a minha... Ficava 4, 5 dias lá, recuperava, né? Porque quando você volta de uma turnê dessa, você volta com a cabeça de gente, né? Só gente, todo dia, gente. E é o que você falou, é fácil ser famoso? Não é. Não é não. Né? Então ficava todo dia, 2, 3 horas lá dando autógrafo pro povo, quando terminava o show, aquela coisa. E esse dia eu voltei, e a minha mulher na época era a Estela, e ela falou, não, tal, e fez uma reserva lá, até no HC da Band, para assistir o Michael Jackson, 18 de outubro de 93, cara. E ele tava, aonde que era? No Morumbi. No Morumbi? Michael Jackson, primeira vez do Michael Jackson no Morumbi. E tal. você foi? E aí eu falei, tá bom, então vamos, a gente assiste o show, depois que terminar o show, a gente vai embora lá para Ubatuba. E eu vim, cara. Com ela, passamos em casa, almoçamos. Eu morava aqui, naquela época, na Vila Mariana, lá no Clabim. Morava ali e fomos pro show. Aí chega lá, era 5 horas da tarde. 18 de outubro de 93, 5 horas da tarde. O Otávio Mesquita tinha um programa na Band e fazia Chevrolet, tinha patrocínio. Ele falou, Cunha, vamos fazer uma entrevista com você e tal, beleza. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, eu vou no banheiro, né, para arrumar cabelo, aquela coisa, vaidade, né? Eu levantei. Quando eu levantei, eu olhei para aquela multidão que estava dentro do estádio e fechei o olho assim, falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, cara? Eu tinha que ter ido para o mar, eu queria estar no mar, eu não queria estar aqui. Olha, não tem nem como ir embora daqui agora. E eu fui andando e eu senti que começou a escurecer tudo, cara. Baixou minha pressão e eu apaguei. Caramba, velho. Eu caí e tive uma fratura de rochedo. Fraturei a base do crânio. Vazou todo o líquor do meu cérebro, vazou. E eu apaguei. E fui para o Einstein, fiquei lá 3 dias, acordei 3 dias depois e não levantava a cabeça. Aí o doutor Pedro Luiz Mangabeira, que era um médico tradicional, a família Mangabeiras, ele falou... E ele veio, eu falei, doutor, o que aconteceu? Não levanta a cabeça. Ele falou, não tem o que fazer, cara. Você teve uma fratura. Aí me explicou, fratura de rochedo, você perdeu as células do lado de cá, está tudo paralisado e tal. Aí um zumbido, tocando. Eu falei, e esse zumbido? Ele falou, isso a gente também não sabe. Eu falei, e agora, cara? Como é que eu vou ver com esse zumbido? Como é que eu não levanto? Ele falou, Aí, gozado, ele falou assim, você tem fé em alguma coisa? Eu falei, é Deus, tem fé em Deus.
Falei, então busca, porque na medicina a gente tem um limite. O teu caso não tem o que fazer, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada. Se houver uma recuperação, é porque você acreditou em você e você se recuperou. Porque o único meio, você vai ter que compensar o labirinto desse lado, e o zumbido nunca vamos conseguir chegar a nada, porque a gente não sabe como é que ele vem, por que que é. Paralisou, né? Quer dizer, eu escuto do lado direito, escuto tudo, o cérebro recebe, mas para no labirinto, ele não vai para o cérebro. Então, eu escuto, mas não escuto. E no lugar onde entrava a audição e ia para o cérebro, agora entra o zumbido só. E aí meu zumbido tem 32 anos, vai fazer meu zumbido, meu amigo, parceiro, inseparável. Zumbido, amigão. O meu aniversário é 23 de novembro, certo? Meu zumbido é 18 de outubro, então comemoro 18 de outubro o meu zumbido. Comemoro todo 18. Opa, meu amigo, parceiro, você faz um bolinho, paga a vela, meu zumbido que está aqui, né? Por quê? Porque tem muita gente que vai ao suicídio por causa desse troço. Então você tem que... Tem como se livrar dele? Você que tem zumbido, meu conselho é esse, não tem como se livrar. Você tem que absorver teu parceiro, teu amigo, e ninguém tem, só eu tenho, mais algumas pessoas, enfim, e não tem como se livrar dele. Bom, saí do Einstein e não andava. E aprendi, no auge, 40 anos de idade, no auge da carreira, eu tive que aprender a andar de novo. E aí tinha o risco de você cair, porque ser completamente desequilibrado, né? A cabeça não parava. E aí me deu um estalo, aquelas coisas assim que eu falo que é por isso que, para ter sucesso, às vezes você tem que ter umas ideias diferentes, entendeu? Me veio assim, ó, vamos pro mar, cara, jet ski. Que equilíbrio mal que aquele, lá eu posso cair quanto eu quiser. E aí fui pro mar, cara. E vamos embora pro mar. Desci a serra, caí no pescoço para um lado, para o outro, e vamos embora. E cheguei lá e vou pro jet ski, para a água, eu podia ficar o dia inteiro em cima. Eu começava às 6 da manhã, parava só a hora que escurecia, cara. E puxando. Era um jet ski que eu ficava de ponta cabeça, fazia cavalo de pau nele de ponta cabeça. Aí eu ficava tentando subir em cima dele, para você ter uma ideia, e não conseguia. Isso foram meses nessa situação. Bom, eu cresci de uma forma, né? Foi a única época que eu ganhei músculo demais. Eu aumentei, a única vez que eu aumentei meu peso, que meu peso é, desde que eu tenho 20 anos de idade, eu tenho o mesmo peso. Nesse período eu ganhei uns 6 quilos a mais de músculo, porque eu fiquei grande, cara, de tanto puxar aquele jet ski, e tentar subir, tentar e tal, e tal. E aí as pessoas falavam, pô, cara, desiste, meu. Não desisto. Não tem como, eu vou voltar a andar, eu vou voltar a guiar carro, eu vou voltar a andar em 2 rodas, eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia, cara. Mas não tem jeito, não tem, como é que você não consegue nem andar direito? Como é que você... Eu vou, cara, eu vou, é assim que você vence. Eu posso, eu vou fazer acontecer. E um dia eu fiquei de joelho no jet ski. Cara do céu, aquele dia é uma euforia tão grande, cara. Ah, meu Deus, consegui, fiquei de joelho. Aí ficou mais fácil. Aí um dia eu consegui, aí eu já comecei a andar. Quando eu comecei a ganhar o equilíbrio, eu já comecei a andar a pé. Aí um dia eu consegui ficar de pé em cima do jet, aí foi a glória. Aí 3, 4 dias de novo eu já estava fazendo cavalo de pau no jet, já estava plantando bananeira, enfim, fazendo tudo. Aí eu falei, tô pronto, cara, vim para Interlagos, eu tinha um Ômega, que um Ômega 93, aquele 3.0, que tinha Ali em 300 93. cavalos, né? Esse era o carro do momento na época. Eu lembro que na época era o Ômega e o Tempra, não era? Eram os carros do o carro tinha 300 cavalos, eu tinha trabalhado nele, eu estava andando em 2 rodas nele, antes do acidente, eu tinha conseguido chegar em 179 km de velocidade em Interlagos com esse Ômega. Com 2 rodas? Eu estava programando um recorde, que o recorde era meu com 155. Eu queria chegar aos 180. E eu tinha chego lá na fotocélula, né, que tem que ser medido pela foto, a 179, cara. Faltava 1 quilômetro.
Com 2 rodas? Com 2 rodas. Você 2 Isso, rodas, você 2 meteu o carro a 179. 179. Eu já Cê tinha um tá recorde que era doido. 155. Você tá maluco, velho. Coisa de doido. Fui para Interlagos, pulei no carro, aí fui treinar e andei em 2 rodas de novo. Aí fui para uma consulta com o doutor Pedro Luiz, ele estava com a equipe dele, que ele era professor, né? Neurologista famoso aí. Cheguei lá, eu estava queimado, assim, de sol, de ficar das 6 da manhã até escurecer em cima daquele jet ski no mar. E vai. Cheguei lá, cheguei andando assim, meio cabisbaixo. Ele falou, nossa, como você está bem, cara. Tá forte, tá super bem, você se recuperou bem. Eu, doutor, estamos aqui. Falou, tá muito bem. Quando você saiu daqui agora, tá bem demais. Aí eu pulei no chão, fiz umas 100 flexões, virei de ponta cabeça, plantei bananeira e dei um salto e comecei a chutar tudo, entendeu, pra cima. Isso no consultório. No consultório. O médico ficou apavorado nessa hora. Falou, Rapaz. Jesus do céu. Ele falou, na minha aula de hoje eu vou falar que a medicina não entende nada, porque olha o que o cara tá fazendo aqui, cara. E ali ele balançou, cara. Ele falou, eu vou levar isso para frente, cara. Eu tenho que usar você como história, porque você conseguiu sair de uma situação que muitos não conseguem sair. Enfim, a vida é essa. Aí por que eu falei do Stock Car? Porque aí eu voltei a fazer show. E o show, que aí a história também tem uma ligação, e é uma coisa emocionante para contar para vocês, marcaram 1º de maio de 2004, de 94. O dia que o Ayrton Senna morreu. Exatamente, para fazer meu primeiro show em São Caetano do Sul, na porta da GM. A volta do Carlos Cunha com a Chevrolet, marcaram um público maravilhoso. E eu tinha um motorhome e tinha a televisão lá dentro do motorhome. Eu falei, opa, era 10 horas o show, bem na hora da largada. Eu fui ver a largada, antes, né, de começar aí o Ayrton dar aquela panca. Eu falei, meu Deus, dava para ver que ele tinha morrido na hora ali, né? Não tinha nem o que fazer, né? Eu lembro também que quando eu estava nesse dia, eu sempre não perdia uma. E aí eu tinha combinado de andar de bicicleta depois da corrida. Aí na hora que eu vi a batida, eu lembro até hoje disso. Eu olhei para a pessoa do meu lado, meu amigo da época, eu falei assim, rapaz, ele morreu. Aí falou, Ricardinho, para. Eu falei, não, ele morreu, cara. Morreu. Aí vamos andar de bicicleta já. Aí eu lembro que aí já começou a parar e tudo. Olha isso. Então, o meu também, eu saí, olhei, fui lá, falei com o público, falei, acabou de acontecer, todo mundo, meu Deus do céu e tal. E aí fiz o show, foi meu primeiro show. Então, é um dia histórico. É um dia que eu lembro assim. Pra você, eu lembro, é histórico. Eu fazendo o primeiro show, depois de uma fratura de crânio, depois de os médicos e um tanto Demorou de quanto gente. tempo da fratura até esse primeiro show? 1 ano, 2 anos? Ah, não, foi rápido. Eu recuperei em 4, 5 meses, cara. 6 meses você já estava dando... Estava fazendo tudo de novo. Tudo. E aí, então, isso para mim é uma data que marca muito, né? Já está chegando aí. Esse dia é um dia de muita meditação, sabe? De ficar lembrando das coisas, sabendo que a gente... O que nós somos aqui, cara? Eu medito muito sobre isso nesse dia. Quem sou eu? O que nós somos, cara? Para que tanta arrogância? Para que tanta prepotência? Para que um acha que é melhor que o outro? Por que essa confusão toda que as pessoas criam na vida? Sabe? Por que essa racha entre família? Né? Irmão que briga com irmã que briga com irmão, e aquela confusão, pai com filho, mãe. Para que isso tudo? Para onde vai levar isso tudo se nós não sabemos? O Ayrton era um cara fenomenal, famoso no mundo inteiro, era um cara que levantava a bandeira do Brasil. E foi no dia do trabalho, 1º de maio, com 33 anos de idade. Pum, acabou. Quem que esperava que o Ayrton ia embora, cara, naquele dia, daquele jeito? Quem? Mas vai. E todos vão, cara. Ninguém fica. Como dizia minha avó, ninguém fica para semente, brother. Não tem o que fazer. Então, para que tudo isso? É um dia que eu passo refletindo sobre essas coisas, sabe? A única certeza que realmente nós temos é que essa partida vai acontecer. A gente só não sabe, cara, a data. Mas tudo que aqui tem vida, existe uma cultura, na cultura védica, a cultura Vedanta, que é a Índia, né?
que tudo que aqui chega na Terra que tem vida, que seja as plantas, seja os animais ou o ser humano, vai ter que ir embora. E a única coisa que a gente não tem como adiar é o dia de ir embora. Porque, assim, isso faz parte exatamente do processo humano, o processo natural da vida e de tudo na vida, né? E quando a gente começa, tem uma consciência que eu gosto muito, sabe? E admiro muito essa consciência e levo para minha vida, né? Que, assim, na cultura védica eles colocam que todo dinheiro, toda riqueza é de Lakshma, que é a consorte de Vishnu, que significa Deus, uma forma, uma natureza de Deus. Então, o que significa que a gente não é detentor de nada. Toda a riqueza nossa a gente apenas está administrando durante aquele período, porque daqui a pouco a minha casa não vai ser mais minha. Daqui a pouco meu carro não vai ser mais meu. Daqui a pouco, às vezes, as coisas que tem meu não vai ser mais meu. Então, assim, alguém vai possuir aquilo dali de novo, alguém vai administrar aquele tempo de novo. Então, se a gente entende que a riqueza não é de ninguém, é de Deus, então para que ter o ego disso? Aí, se você continua ainda nesse conceito, todas as mulheres são de Deus. Por esse motivo, Deus, pela sua misericórdia, ele concede uma das suas mulheres para um homem construir uma família. Então, por isso que a mulher deve ser tão respeitada e a gente nunca pode brincar com essa influência, porque a luz ela é feminina, a energia é feminina, a alma ela é feminina. Para a gente manter o equilíbrio aqui na Terra, a gente toma um corpo masculino apenas para ter o equilíbrio, que é o yin e o yang. Então, desse jeito, como é que você vai ter ego também? Eu sou o garanhão, eu sou o pegador, sendo que, na verdade, nada daquilo é nosso. Nada. Aquilo de lá, quando Deus ele tem a misericórdia, ele concede uma das mulheres para construir uma família, não para fazer safadeza. Exatamente. E aí a outra coisa é que todo o conhecimento que as pessoas acham que a gente tem, ou a fama que as pessoas acham que a gente tem, também não é nossa, é do nosso guru. O guru é uma pessoa que você escolhe para você amar, para você ser um devoto dele. No meu caso, eu tenho o meu guru como é Jesus Cristo, desde que eu sou por gente, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, se as pessoas acham que eu tenho conhecimento, se as pessoas acham que eu tenho a fama, na verdade eu também não tenho nada. Quer dizer, ele que tem. Eu sou apenas um instrumento, um grãozinho de areia, uma pessoa simples que estou aqui desenvolvendo um trabalho. Então, se você olha que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus. As mulheres também, quer dizer, então não tenho nenhum ego contra a mulher, também que a mulher é de Deus. E também conhecimento e fama também não é nosso, também é do nosso guru, da pessoa que nós somos devotados. Então, o que nós somos? Apenas uma centelha divina vivendo uma experiência. Então, quando a gente para pensar que a gente está aqui vivendo essa experiência, aprendendo, errando, acertando, e com isso absorvendo algum conhecimento dentro da nossa capacidade humana, daquele momento, que cada etapa na nossa vida a gente tem um certo entendimento. Antigamente, há 30, 20, eu tenho 43 anos. Antigamente, alguém me ofendia, eu reagia de uma maneira. Hoje, quando a pessoa me ofende, eu já não reajo mais da mesma forma. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos também vai mudar do jeito que eu reajo de hoje. Então, assim, essa experiência humana, de acordo com o nosso conceito, do nosso entendimento daquele momento, quer dizer, o que a gente faz aqui na Terra? Quer dizer, é uma experiência agora. O que fica? É o legado, é o que a gente faz. Mas não para a gente fazer de uma forma individual. Eu comprei uma casa, comprei uma fazenda, comprei isso, comprei aquilo. É o que você deixa para a humanidade. É o que você ajuda, contribui para uma evolução humana. E essa contribuição humana, você tem que diminuir o ego. Porque a partir do momento que você olha para o próximo, que você, poxa, eu quero ver a felicidade daquele amigo meu. Pô, eu quero ter um amigo meu, Ricardinho, que eu amo ele, mas ele está passando uma dificuldade financeira. Cara, eu sei que ele montou uma lojinha, eu vou dar umas dicas para ele. Eu vou começar a ir lá uma vez por mês, vou começar a conversar com ele. Ele pede ajuda minha. Não é questão, porque quando a gente ajuda em dinheiro, muitas vezes a gente acha que, eu vou dar um dinheiro que a pessoa vai melhorar. Na verdade, você está afundando mais aquela pessoa. Só que você falar isso para uma pessoa que está passando uma dificuldade financeira hoje, a pessoa acha que você é um miserável, acha que você é um murrinha. E, na verdade, quando você realmente ama alguém, você tem que ser duro com aquela pessoa. Porque é a única forma que a pessoa tem de evoluir. Você quer estragar uma pessoa, você dá dinheiro. Exatamente. É você dar dinheiro. Agora, quando você escuta, quando você ouve... Porque o que é mais caro nosso? É o nosso tempo. Imagina, por exemplo, a experiência que você tem de vida. Imagina o tanto que você já viveu, as coisas que você já passou, e você aproveitar do seu dia, tirar ali horas, tirar minutos para ensinar alguém. A riqueza que isso tem. Porque seu tempo é o mais rico que você tem na vida. Às vezes a gente vai acumulando dinheiro, às vezes a gente vai adquirindo as coisas, a gente vai, né? Às vezes a gente olha e fala, porra, olha onde eu tô agora, né?
Não sei como é que vai ser daqui a um ano, daqui a 10, mas olha onde eu estou agora. Mas, na verdade, aquilo ali não é nada diante do nosso tempo. Porque o tempo ele é precioso. Porque o tempo não volta mais. Agora, a casa, às vezes, você pode ter uma hoje, amanhã pode ter uma melhor ou não. Às vezes, hoje você pode ter uma oportunidade, amanhã não, amanhã é melhor. Quer dizer, verdade. inclusive é bíblico, né? A gente nunca pode se vangloriar do dia de amanhã, que a gente não sabe. Vocês acordam, né? Então, assim, é muito incrível, cara. E é legal essa experiência que você vem vivendo, assim, te escutar, sabe, Carlos? Vou te chamar até de Carlinhos. Você é um jovem rapaz, com essa alma que você tem, cara, com essa alegria que você tem de viver, é o Carlinhos. Mas é muito legal isso, cara, essa consciência, é muito gostoso. Assim, a sua filha, né, quando ela veio pedir para mim conversar, aí quando eu falei hoje aqui pro Catito, que é o diretor aqui, né, que é o dono desse estúdio e tudo, falei de você, ele falou, pô, o Carlos Cunha, cara. E é muito legal. É isso aí. Ver uma história dessa, saber que você tá ali. Inclusive, eu quero ouvir essa história do Guinness Book, esses recordes que você tem, sabe? E é muito legal, assim, ver esse lado humano que você tem. Eu acho que é muito lindo isso, porque o linear, quando chega, porque às vezes quando a gente fala assim da fama, a gente fala da grana, as pessoas acham que são pessoas assim invencíveis, né? Pessoas que assim, inatingíveis. Até o Rubinho Barrichello teve aqui uma hora em fevereiro agora, e aí ele falou, Ricardo, quando as pessoas às vezes você olha para uma pessoa, às vezes você acha que a pessoa é inatingível, né? Você olha para determinada pessoa e fala, pô, e de repente você começa a se aproximar daquela pessoa, você vê o tanto que aquela pessoa é humana. Só que às vezes a pessoa se defende até pelas críticas que às vezes existem digamos, na sociedade, na mídia, enfim. Mas é muito gostoso, assim, ouvir esse lado humano. O poder, brother, é difícil você dominar esse poder, né? Cresce o ego, cresce tudo. Então, você precisa se desprender desse poder e ser igual a todo mundo, né? Isso é uma coisa muito difícil de fazer quando você está no top. Eu concordo. Você, às vezes precisa tirar um pouco desse poder. Me conta uma coisa, irmão. Você já fez o seu mapa astral alguma vez na sua vida? Nunca fiz, cara. Sério? Nunca. Primeira vez. Pô, você tá me dando essa honra de verdade. A honra de estar aqui com você e fazer, porque é uma coisa que eu sempre... E eu sou muito desse negócio. Por exemplo, eu tenho uma... Deixa eu só terminar de contar aquele negócio, por que eu fui para o Stock Car. Claro. Aí eu fiz tudo de novo, fiz os shows e tal. Eu vou entrar nesse negócio porque eu acredito muito, né? Eu fiz os shows, fiz tudo e aí eu falei, nossa, eu fazia algumas corridas e falei, eu vou fazer um campeonato inteiro de Stock Car. E em 98 eu resolvi fazer. Só que o Stock Car tem um problema de rádio e eu não ouvia, né? Eu só ouço desse lado, aquele motorzão do Opala 350 cavalos, aquele barulhão saindo daqui. Então o pessoal do rádio falava comigo, eu não ouvia. E na verdade, se eu contasse isso para direção de provas ou deixasse, eles iam me proibir de correr. Então foi um segredo meu, né? Eu corria de Stock Car. O Zumbidinho estava quietinho ali. Eu corria sem saber o que ia acontecer na frente. O pessoal do rádio não tinha como falar comigo. E como é que você sabia que era hora de entrar no box? Aí não, você via pela bandeira? Ia pela bandeirada, e por alguém, ou ia atrás do carro, ou se eu estivesse na frente, aí ia cego. Bom, aí falei, vou fazer esse campeonato inteiro. Eu quero ganhar um campeonato de Stock Car. Aí tinha duas categorias, que era uma que corria os caras que estavam muitos anos ali, e outros que corria alguém que corria de vez em quando e tal, que era a Light. Aí, em 98 eu fiz e fiz todas as etapas e explodi, cara. E consegui guiar o carro daquele jeito, sem labirinto, sem nada, porque eu queria também fazer um teste de velocidade, para ver como é que eu andava em velocidade, porque esse recorde que eu queria fazer com o Ômega, eu já não conseguia fazer mais depois do acidente, porque era tudo muito rápido e meu cérebro não conseguia pensar rápido. Aí eu fui fazer esse teste no estoque, e me dei bem, acabei ganhando o campeonato. O Ingo foi da AIA ou da Light e ganhamos o campeonato em 98. E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer tudo. No meio do ano tinha o Rally dos Sertões. Você foi também? Eu fui para o Rally dos Sertões, fiz um Rally dos Sertões. E foi campeão também? Não fui. No Rally não fui. Sabe por que a gente não foi? É porque não treinamos numa troca de pneu. E aí a gente saiu um pneu da roda, numa estrada bem cheia de buraco, e a gente não sabe. Aí enrolamos para trocar, era uma caminhonete, e a gente enrolou para trocar o pneu.
e não chegamos naquela final. E aí, quando você não chega numa, fica muito difícil você disputar o campeonato. Mas aí o rally foi emocionante, uma história que até que alguém que gosta de carro eu recomendo, porque é uma coisa diferente de tudo que você já viu na vida. A experiência que traz o rally, além de passar por lugares como o Nordeste, nós passamos em alguns lugares no Nordeste que eu não imaginava que existia tanta miséria daquele jeito, cara. Porque você passa no meio do mato, estrada de terra, onde está realmente a pobreza, né? Então ali você vê coisas que você fala, não acredito que eu estou vendo isso no Brasil. E aí você acaba voltando de cada etapa daquela com o coração, com vontade de fazer alguma coisa para ajudar, para mudar a vida dessas pessoas, para mudar esse país, sabe? Você fica com um desejo maior. Bom, enfim, Stock Car, Rally dos Sertões, e eu fazia uma prova de Stock Car de 30 minutos, eram 2 baterias. Aí eu fazia o show, saía do estoque, tirava aquele macacão, botava o macacão do show, o povo trazia os carros, fazia o show. Na estoque mesmo, na estoque, no autódromo mesmo da estoque. No intervalo de uma bateria para outra. E me comunicava com o show, que eu inventei esse negócio com um microfone igual ao seu, e isso começou lá no passado, que era um microfone igual ao do Silvio, sabe, aquela bolona grandona e tal. E fazia o show, falava com o povo e tal, e aí já tirava aquele macacão, eles traziam o carro para o grid de largada, eu botava o macacão do Stock Car, pulava dentro do estoque e fazia a segunda bateria. Rapaz, você é um super-homem. Os caras falavam, como é que você... Eu falava, pô, tem que fazer, cara. Você quer, você faz, não tem cansaço, não tem dor. Você quer, você vai superar qualquer coisa, né? Então, foi assim meu grande ano de 98. E aí cuidava. Nesse ano, eu ainda tinha 7, 8 concessionárias, vendia 800 carros, 600, 800 carros por mês, entendeu? Ainda tinha um programa de televisão, ainda fazia um programa de televisão. Na época, eu acho que era na TVB Regional de Campinas, depois esse programa virou nacional, e fazia ainda programa de televisão, enfim, fazia tudo ao mesmo tempo, cara. Eu sempre fui assim, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, e não consigo parar, né? E assim foi a minha vida inteira, construindo coisas, fazendo acontecer. E durante esse período do Stock Car, que eu já tinha sofrido essa fratura de crânio e era um cara desequilibrado, num treino, eu tive o maior acidente que podia ter num carro. Num treino, até um carro que o Wilson Fittipaldi corria, da Action Power de Curitiba, eles fizeram um banco para trás e puxaram todo o sistema de embreagem, tudo do carro para trás, para ter mais peso na traseira, que carro de corrida você sabe que é isso, né? Você esteve falando com o Barrichello aqui, ele deve ter falado, né? E carro é muito detalhe, né? É, ele falou, cara, é minucioso. E eu fui treinar, essa foi uma das mortes que eu vi. E eu fui treinar, o Wilson estava viajando, o Christian estava correndo na Índia na época, alguma coisa, e eu fui testar esse carro para ver se funcionava. E era um carro novo, e o aeroquips de freios passava por lá de fora, e eu descia a reta de Interlagos, chegava a 220 no final da reta de Interlagos. Quando eu fui para o freio, que eu pisei no freio, quebrou o cardan, cara. Arrancou o sistema de freios todos, eu fiquei sem câmbio, porque quebrou o cardan, você não tem câmbio. O cardan, para quem não sabe, é aquele que traz para a tração traseira do carro, né? Pega lá do câmbio e traz para a tração traseira do carro. É um eixo de aço maciço ali e tal. Quebrou aquilo e voou tudo e eu fiquei sem freio. Aí eu olhei para o muro do lago, né? A freada era do lago, eu olhei para o muro e falei, nossa, vou dar de frente. Aí, na hora, eu joguei o carro na zebra e o carro saiu capotando. E a sensação, para quem já capotou um carro, se nunca aconteceu isso com você. Eu capotei com 18 anos. Você capotou. Então você sabe, a sensação é muito ruim. Rapaz, eu vou te falar, demora, acho que não sei, mas meu capotamento deve ter demorado uns 8 segundos. Mas na minha cabeça, parece que foi um dia inteiro. Um dia inteiro. Parece que não para nunca. Não para, né? Não para. Você rola e o meu, você morrer. Eu a 220 por hora, não tá teve louco. como matar a velocidade. E fui capotando. No fim, o carro caiu em cima do muro do lago ali. E o carro ficou balançando, né? E o cérebro virou tudo ao contrário, aquela confusão. E nesse balançando, eu falei, bom, morri mesmo, né? A sensação é de que eu tinha morrido, porque quando começou a capotar, eu já pensei, morri, não tenho o que fazer. Estou de passageiro, vou morrer.
E aí eu incorporei aquilo que eu tinha morrido. Falei, morri, cara. Fui embora. E aí eu lembrei do Ghost, aquele filme Ghost, que o cara ficava olhando o corpo dele lá embaixo, né? E eu comecei a procurar, porque eu estava no ar, em cima do muro e o carro balançando. Oba! Eu fiquei começando a procurar lá embaixo, cara. Eu falando pra você. É verdade, meu. Assim, tô subindo, cara. Vou embora. E aí o Jardim, que corre hoje de Fórmula 3, corria de Stock Car. Ele estava treinando também, foi o primeiro a chegar. E eu escutei a voz do Jardim. Ô Cunha, ô Cunha. Eu falei, então bati com o Jardim. O Jardim também morreu, deve estar indo. Pronto, Jardim, chega aí pra gente chegar junto lá. Vamos junto. E agora conta essa questão da astrologia. Então, aí, só para terminar, aí o que aconteceu? No final me tiraram, levaram, não aconteceu nada, cara. Eu passei só uma semana capotando, eu tinha que dormir sentado, assim. E se eu deitasse, eu ficava capotando. Então, é mesmo? Essa foi uma das vezes de tantas outras que eu passei por situações de sentir a morte realmente, né? E aí eu sempre tive um negócio com a astrologia que eu aprendi sempre olhar para as estrelas. Então, não tem uma noite, cara, que eu não olho para o céu. Eu aprendi isso com um rabino há muitos anos atrás. E ele falava que você tem que olhar para o céu pelo menos 3 vezes ao dia, o ideal é mais. Mas por quê? Porque anda todo mundo cabisbaixo. Todo mundo tem dor de cabeça. É uma coisa que eu nunca tive na vida, eu não faço ideia o que é isso. Dor de cabeça? Não. O povo anda muito cabisbaixo. Então, quando você olha para o céu, você vai enxergar alguma coisa no céu. Se for durante o dia, você vai enxergar as nuvens clarinhas, aquela beleza, né? Aquelas coisas bonitas que tem no céu, né? Se for entardecer, você vai ver o brilho do sol, o pôr do sol. Se for no nascer, você vai ver alguma coisa linda, você vai ver no céu. E à noite você vai ver lua, estrelas no céu. E se estiver chovendo, você olha também que vai cair gotas d'água no seu rosto e você vai ver a chuva caindo do céu. Então, do céu, cara, só vem beleza. Não tem nada no mundo mais belo do que olhar para o céu. Isso faz você levantar a cabeça. Quando você levanta a cabeça, você cresce. Espiritualmente, você cresce mentalmente, você tem planos melhores. A tua vida cresce. Então... E é muito interessante que no seu mapa você tem a Lua em Escorpião, Sol em Sagitário e Ascendente em Capricórnio. Você tem uma facilidade, sempre teve, muito grande com o público, com as pessoas, com vendas, que a casa 11 é a casa também do comércio, né? E você tem ali os planetas pessoais, que é o Mercúrio e o Vênus, quer dizer, você valoriza muitas pessoas, as amizades, o ciclo social acaba também te valorizando muito, você é bem comunicativo, só que você joga paixão nisso por causa da Lua. E o Sol é onde você se energiza. É muito interessante que quando olha, por exemplo, né, no teu mapa, você é uma pessoa que o teu propósito de vida sempre foi você trabalhar a sua autoestima. Então, essa questão de você ter ali passado por aquela queda, né, dentro daquele estágio, que, diga-se de passagem, eu sempre fui muito fã de Michael Jackson, mas não tive essa oportunidade, né, e você ter tido aquele momento ali, sabe, e por que esse anseio, esse desejo seu de vencer aquilo, assim como o seu desejo também de vencer, digamos assim, ali da Stock Car Light, de você falar, não, eu não estou escutando, mas eu vou aqui. É esse propósito que você está associado a você trabalhar sua autoestima de uma forma séria. Então, você sempre foi uma pessoa que, para você, a tua autoestima, ela tem que ser levada de muita seriedade e é o teu propósito de vida. E quer dizer, você poder... quando o médico talvez falou para você que não existisse ali uma explicação óbvia, talvez a grande maioria que não tivesse isso muito raizado dentro da sua essência, talvez ali ia falar assim, então tá bom. Aqui até agora eu construí isso na minha vida, agora eu vou me acomodar com o que é minha vida. Quantas pessoas são assim? A maioria. A grande maioria. Termina às vezes um relacionamento, às vezes termina... Quantas pessoas que às vezes quebra depois dos 40, 50 anos e se ergue? É a minoria que se ergue. É a minoria que fala, não, pô, eu vou dar a volta por cima. Porque a maioria das pessoas querem fazer essa mudança. Mas não tem mais aquele ímpeto, aquele desejo, aquela natureza divina de falar, não, isso daqui eu vou fazer de qualquer jeito.
E ali, quando você estava no jet ski, quantas vezes, às vezes as pessoas olhavam para você e te falavam de doido. Às vezes você ali de 6 da manhã, 8 da manhã, às 6 da tarde, e ia falar, rapaz, esse bicho é perturbado. E você ali fala, não, bicho, eu vou. E quando o médico olhou e você ficou naquela alegria toda, é porque você atingiu o teu propósito, intuitivamente, de você trabalhar que você viu essa autoestima sua. Aí tem um conhecimento. Ah, antes disso, diretor, solta aí o videozinho de mapa astral, que aí agora eu vou te falar como está o seu momento atual e já vou te falar o lugar para você passar o aniversário. Você sabe o que o céu dizia no momento exato em que você nasceu? O mapa astral é a chave para entender seu propósito, descobrir suas potencialidades e tomar as decisões que realmente importam. Com um atendimento personalizado, você terá acesso a uma análise completa que pode transformar a sua vida. Não deixe para depois. Clique no link da bio do Instagram para saber mais. O próximo passo da sua jornada começa aqui. E aí, olha só que interessante agora, né? No aniversário seu do ano passado, você tendo passado aniversário em São Paulo, então você determinou um aspecto na sua vida que é o que a gente chama de revolução solar. Cada ano a gente tem uma influência. Nesse momento agora, você está muito voltado para o público. Você pode reparar que está em ambientes como esses, está em ambientes se socializando, isso está te fazendo bem. É como se você está deitando na cama agora e se sentindo vivo, porque o seu sol, que é o seu poder pessoal, está na casa 11. Você está com Vênus na casa 1. Você está mais vaidoso. Você está mais bonitão, mais magnético. Pode reparar que de novembro do ano passado para cá, você começou a ficar mais feliz com você. E isso vai até o seu aniversário desse ano. Você está com Urano na casa 5, que é a casa do esporte. Então você vai começar agora a querer ficar revolucionário no esporte, que é algo que você tanto fez e algo que você tem recordes, né? No Guinness Book. Isso. Quer dizer, quantas pessoas que queriam, às vezes, estar ali escrito. Eu mesmo, por exemplo, eu bati o recorde mundial de atendimento de mapa astral 2 anos atrás. E até hoje eu não sei como é que eu faço, por exemplo, para mandar alguma coisa no Guinness Book. Depois eu até quero sua dica para ver como é que eu faço, qual e-mail, como é que eu faço para fazer isso, que eu tenho vontade de fazer isso. Que atualmente eu sou o astrólogo que mais fez mapa no planeta, do atendimento individual, sabe? E você tem, nesse momento, onde você mais está tendo sorte, é na rotina de vida, que é no seu dia a dia, devido ao Júpiter na casa 6. Porém, tem uma coisa aqui que eu reservei para você, que é um lugar incrível para se passar o aniversário. Como você tem uma história linda, sabe? Você tem um histórico muito bacana, sabe? De um trabalho belíssimo que você desenvolveu. Cara, você imagina, você corria numa categoria, no intervalo, quando a maioria dos pilotos estava ali conversando com o mecânico, uns estavam descansando, outros iam para o motorhome e se bobear não falava com ninguém, que era aquele momento ali que a pessoa se concentrava, né? E você estava fazendo uma apresentação. Quer dizer, então, assim, esse espírito que você tem, né, de trabalhar essa coisa da autoestima, que você da iniciativa, né? E aí, você passando o seu aniversário nesse local que eu vou te indicar, você vai jogar um aspecto de lua na casa 10. Eu faço mapa de muitos políticos. E quando chega perto da eleição, eu faço uma revolução solar indicando uma popularidade muito grande para ele. E a maior popularidade que tem, que é fama, é quando a gente coloca a lua na casa 10. Eu tenho uma reportagem que eu fiz em 2021, que saiu no Léo Dias, saiu no UOL, saiu em vários canais ali naquele ano, onde eu dizia que tinha os participantes do Big Brother, eles queriam que eu fizesse umas informações de cada participante, qual que poderia chegar na final e etc, etc. Naquela reportagem lá, de 2021, eu falei que de todos aqueles participantes, a única pessoa que estava com a lua na casa 10, que estava com mais tendência a ser popular, era uma moça chamada Juliette. Isso está em janeiro de 2021. É só as pessoas baixar. Eu tenho, há 3 anos atrás, tem um político que eu atendo na Bahia, que eu já atendo ele já tem uns 6 anos, 7 anos. Ele, a família dele toda. E há 3 anos atrás ele passou o aniversário num lugar e queria ser deputado federal. Eu falei, cara, passa o aniversário aqui que você vai ganhar a eleição. Aí ele passou, 1 mês depois o pai dele foi para cadeira de roda. Aí ele me ligou e falou, Ricardinho, tá muito difícil fazer a eleição, cara. Eu vou desistir desse negócio. Eu falei, você não vai não, velho? Você vai ganhar. Ele falou, cara, eu não tô com cabeça, meu pai tá na cadeira de roda. Eu falei, você vai ganhar. Vai para os palanques agora e começa a contar a verdade. Fala que seu pai tá na cadeira de roda, chora. Eu falei, bicho, você é muito doido, Ricardo, você é muito maluco. Eu falei, cara, você vai se unir com as pessoas. As pessoas vão ver que você é humano. As pessoas vão ver que você é igual a elas. Exato. Que você também, a dificuldade que elas têm na casa delas, às vezes com alguém de cadeira de roda, alguém passando dificuldade, você tá tendo. Só que a diferença é que você tá querendo representar elas. Yeah. E aí ele, assim foi. E aí a cada 15 dias eu falava com ele. Enfim, ele se tornou o deputado federal mais bem votado da Bahia. Para mim, ele é o futuro prefeito de Salvador, chamado Léo Prates. Que maravilha. Conhece ele? Já ouviu falar dele? Já ouvi falar. Sim. E você, esse ano você vai jogar a lua na casa 10.
ano que vem você vai ficar muito popular. Você vai ver que vai voltar toda essa popularidade. Você vai jogar Marte na casa 10, você vai virar um samurai na carreira. Você vai lutar muito pela tua carreira. Então você vai ficar incansável na carreira. E você joga o Sol na casa 10, que é você tendo muita oportunidade na carreira. Vai ser um ano de muito sucesso para você. E aí você vai jogar o Netuno na casa 2 do dinheiro, você vai ficar inspirado para ganhar dinheiro e vai voltar para ganhar dinheiro, às vezes até para as obras mais sociais. Às vezes trabalhos mais voluntários ou trabalhos mais bondosos, sabe? E você vai estar com muita sorte para os filhos e muita sorte também para o esporte, que é uma coisa que está na sua veia, né? Que é o Júpiter na casa 5. Esse local seria você passando... Primeiro, qual lugar no mundo, assim, uns 3 lugares no mundo que você fala, pô, você gosta? Assim que, entendeu? Que você fala, pô, quando eu vou para esse lugar eu me sinto bem. Porque eu não vou nem te falar um lugar, você deve conhecer o planeta todo aí. Mas qual lugar assim que você... O lugar que eu me sinto mesmo, eu tenho... Acho que até pela minha recuperação é mar. Onde eu estou perto do mar, porque o mar te ajudou, né? O mar me ajudou muito e eu sempre fui muito ligado ao mar. Então, eu digo sempre que o lugar mais bonito do mundo, esquece Grécia, Mykonos, Rhodes, qualquer coisa que você imaginar, ou qualquer lugar do mundo, chama-se Florianópolis. Cara, para mim não tem ilha mais bonita. Tem até um aqui na plateia aqui que é de lá. Ali é... O povo, tudo, né? Eu gosto demais de Florianópolis, Camboriú, aquela região ali, eu acho fantástico, né? É um lugar que eu moraria fora de São Paulo, moraria em Florianópolis. É um lugar que legal, cara. Gosto muito, né? E, tem tantos outros lugares por aí que são parecidos, né? Eu tive a oportunidade realmente de conhecer praticamente o mundo inteiro e ir para todos os lugares onde eu sonhei. Uma vez sonhei, quero ir para o Havaí, fui para o Havaí, né? Aí você chega lá e vê que não tem nada de anormal o Havaí, né? É aquela coisa meio normal. É o que a gente cria na cabeça, né? É, exatamente. E aí você sofre pra caramba, né? Pega um voo atrás de Los Angeles de 12, 13 horas, depois voa mais 5, né? E chega lá, você vai, tá bom, vim aqui. E aí eu fui chegando a essa conclusão, né? De que o negócio está no Brasil mesmo, é aqui pertinho. Tá na Austrália também, né? Voei para a Austrália e horas e 20 horas de avião. Ainda caiu um raio no bico do avião, quase caiu em Auckland o avião. E aí conserta, ficamos 5 dias em Auckland para poder voar de volta depois para o Brasil, porque eu não tinha outro avião, mas lá você é o último lugar do mundo, né? Que você tem que ir. Depois dali é só Japão, não tem mais nada. E aí pega e voa 20 horas sobre o mar com um avião que foi remendado o bico. Não é mole, não. Né? Não é mole, não. Eu tive lá em Auckland no ano passado. Lá. Você teve lá? Você sabe o quanto é longe aquilo. Você anda no mar e não para. Então, hoje, para mim, é um lugar que não vai sair nunca da minha memória. Eu amo de paixão aquele pedaço ali da Ilha Anchieta, entendeu? Ilhabela. Até Paraty e Angra ali. Aquela região ali, para mim, é coisa maravilhosa. Tem lindo demais mais ali. lindo do que aquela região ali. E Florianópolis, Camboriú, aquela região também é maravilhosa, é lindo. Tudo muito lindo. Realmente. Bom, o lugar que você vai passar tem praia perto. 1 horinha você chega na praia. E 1 horinha também você chega na montanha. Mas você tá Qual lugar? Você está dizendo é ordem. Vamos passar lá, então. O lugar de você passar o aniversário que você vai dar essa pinada no ano que vem, mais ainda, é Santiago, no Chile. Lado. Santiago do Chile. Santiago. Dá o quê? 3 horinhas e meia daqui. Eu gosto muito dali. Cara. Então você já se organiza, que eu vou ficar muito feliz de te ver em Santiago esse ano. Gosto no seu aniversário. Demais. E você vai ver que ano incrível que você vai ter ano que vem. Incrível. Vou me programar já. Santiago do Chile. Cara. Maravilhoso o Chile. E Santiago é uma cidade linda, para quem não conhece, vale a pena, eu até recomendo. Esqueci deles também, né? Eu estive lá umas 3 vezes, eu amo lá. Lugar. E tá pertinho do mar também. Tá. Uma horinha você chega em Valparaíso, vem até o mar. E o mar é lindo lá, gelado. Lindo, mas é bonito. Que maravilha, tô dentro, cara. Olha aí que legal. Tô dentro dessa. Vamos pra Santiago, então. Que legal. Olha, já tem o tempo ali. Irmão, assim, foi um prazer conversar contigo. Mas nós vamos ter que fazer outro programa, então, porque eu não contei nem dos recordes, da história dos recordes, tudo.
E eu quero Então, fazer... Conta aí, conta essa história do recorde. Não, é muito longo. Não, Nós então temos vamos que fazer marcar assim, outra. Nós vamos programar outra então, esse ano ainda. pra você Vamos, voltar aqui eu daqui preciso uns 2, contar para 3 você meses. e que eu quero Gente, fazer. Então, vocês que estão vendo esse episódio, vão ter outro episódio em breve. Não vai ser muito tempo. Vão, Uns porque 3, 4 meses, é o muito Carlos bom a vai. gente falar disso, Vamos. para falar dos recordes. O desafio agora, que é para ficar, para levantar você, eu tô com 70. E eu resolvi fazer um recorde que eu fiz de 85, cara. Quando eu tinha 30 anos de idade. Eu fiz esse recorde de Jundiaí a São Paulo com um Chevette em 2 rodas. E eu quero fazer esse recorde de novo agora com 70 anos de idade. De Jundiaí A até São Paulo andando em 2 rodas com carro. É mesmo? É isso que eu quero fazer agora, com 70 anos de idade. Eu vou provavelmente entrar 2 vezes, porque com 70 anos ninguém faz isso no mundo, só eu. E esse recorde é meu, porque em estrada nunca ninguém bateu ele. Ninguém nunca andou em estrada essa distância que eu vou andar. É quanto de distância? De 33 quilômetros de Jundiaí a São Paulo, na 2 horas Bandeirantes. você bota e vai. E vem em 2 horas, guiando, equilibrando o carro. É muito difícil, é muito esforço físico, mental, porque você não pode... A atenção tem que estar... A concentração tem que ser muito boa. E você sabe que um cara com 70 anos não tem a mesma concentração de um de 30. Pois eu já estou torcendo para esse recorde. E vai acontecer, cara. Eu tenho certeza. Vai acontecer. Passa em Santiago, que ano que vem nós vamos comemorar esse recorde junto. Vamos embora, cara. Santiago está fechado já. Eu vou ficar muito feliz. Pode ter certeza. E você vai voltar esse ano aqui. E vou voltar depois de Santiago e vou vir aqui contar tudo o que aconteceu. Vai. É isso Mas aí. é incrível, né? Porque a gente já... Como eu acredito realmente, né? Eu acredito nas estrelas, no poder do mapa astral, que a gente... Porque antes era assim, não era assim? Você falou de Jesus, né? Como é que era na época de Jesus? Então você pega Jesus, por exemplo... Como é que descobriram como é que ele nasceu? Como é que foi tudo isso? Imagina, por exemplo, uma família pobre, uma família que nasce com uma criança numa manjedoura, É. aí de repente no nascimento dele aparece aquela estrela, que também ninguém conhecia, mas de repente aparece 3 reis magos. Um que veio da Europa, outro que veio da Ásia e outro que veio da África. Gaspar, Melchior e Baltazar. De repente, olha aqueles reis reverenciando uma criança pobre. Aí o nego fala, rapaz, aqui tem uma coisa diferente. Tem um negócio aqui tem um negócio, aqui tem alguma coisa que nós não estamos entendendo agora, mas tem alguma coisa aqui diferente. Porque como é que esses caras estão aqui reverenciando ele? Eram astrólogos. Exatamente. Então não tem como você negar isso. Não tem, cara. Você está exatamente mostrando para as pessoas aquilo que a história do mestre, do maior de todos, em sabedoria, né, em poder, como é que foi a vida dele. Né? Não tem como negar isso. Se você estiver negando isso, você vai estar negando a história. Exato. Né? Para quem estudou a história do mundo, né, eu estudei demais nos últimos 5 anos sobre todos esses assuntos, cara. Então, eu fui buscar conhecimento, eu tive tempo para me preparar nesses 5 anos para voltar. Eu falei, quando eu fizer 70, eu volto. E vou fazer tudo aquilo que eu fazia com 30. Cara, que entendeu? massa. Então eu estudei bastante astrologia também. Olha. Eu estudei pra caramba, cara. E hoje eu tenho paixão por isso. Então eu vim no lugar certo, ouço o cara certo e quero voltar pra gente bater mais papo. Esse ano nós vamos voltar. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Cara, que massa. E aí da próxima vez eu quero falar dos recordes, falar desse planejamento, você bater esse recorde, que eu acredito demais que você vai bater. E de saúde. Eu quero falar de saúde também, que não deu pra gente falar, né? Com um cara com 70 anos, como é que ele... Para a gente deixar um tema legal, eu criei um slogan para mim, morte feliz. Eu vou ter uma morte feliz. Cara, inclusive, até quem teve aqui no mês passado, em janeiro, o Marcos Boaz, ele falou, Ricardo, ninguém fala da morte. Então, eu vou ter uma morte feliz. Talvez nunca ninguém falou disso, mas a minha morte vai ser uma morte feliz. E eu quero fazer esse próximo e a gente bater um pouco mais nesse assunto. Pode ir nesse assunto. Eu vou amar. Morte feliz. Gente, então hoje foi um episódio gravado com Carlos, piloto, jovem. Obrigado. Incrível, cara. Foi muito legal ter conversado contigo demais. e ouvido a sua história. Muito bom. Carlos Cunha. Amei seu mapa astral, hein? Valeu. É isso aí. Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo. Valeu.